Peça a Deus sabedoria todos os dias, para você saber discernir qual o tempo de Deus para você. Olá meninas, bem-vindas ao meu canal. Me chamo Kathleen e eu te convido agora para se soltar em Deus, deixar de lado todas as suas ansiedades, todos os problemas. Eu não sei que momento da sua vida você está vivendo, mas eu te convido a soltar em Deus, deixar com Ele tudo, porque sem Ele nada somos e a nossa força vem somente dEle. A palavra que eu venho te trazer hoje, como eu sempre digo, tocou primeiramente em mim. Deus falou muito comigo a respeito dessa palavra, então por isso que eu decidi vir aqui compartilhar com você. Como eu já falei outras vezes, quando Deus me chamou para esse projeto, eu disse para Ele que eu não era capaz, mas Ele me disse que Ele falaria através da minha boca, e é por isso que eu estou aqui hoje, usando o meu testemunho, experiências minhas com Deus, compartilhando com você, abrindo a porta da minha casa. Estou aqui sentada no meu sofá, na minha sala, e quero que esse momento seja um momento assim, simples, verdadeiro, e que eu possa de alguma forma entrar na sua vida, que a minha voz, né, a minha palavra possa entrar na sua vida e que Deus possa, o Espírito Santo possa te tocar de alguma forma. A palavra de hoje é: peça sabedoria. Diante de tantas coisas que podemos pedir para Deus, peça sabedoria. Você sabe que muitas vezes eu fiz essa oração para Deus e teve um momento da minha vida que eu lia essa passagem e meditava nela dia e noite, porque eu queria sabedoria. E eu acho que algum momento da nossa vida, ou se não todos os dias, realmente a gente tem que pedir sabedoria. Sabedoria para seguir em frente naquele projeto, numa decisão, num relacionamento, qualquer coisa da sua vida. Se você tem a sabedoria de Deus, se você consegue sentir o Espírito Santo te falando aos ouvidos, torna-se tudo muito mais fácil. Então eu vou ler com vocês uma passagem, vou ter que colocar meus óculos, porque senão eu não vou conseguir enxergar. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 2 a 15. É uma passagem um pouquinho grande, mas vale a pena. Então, 1 Reis, capítulo 3, versículo de 2 a 15. Diz assim: Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior, 1000 holocaustos. Sacrificou Salomão naquele altar, 1000. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Imagina Deus perguntando isso para nós, né? E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse ao seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento,
para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então a palavra de Deus aqui diz que Deus apareceu em sonho a Salomão e perguntou a ele, né, o que você quer que eu te faça? Imagina Deus perguntando isso para você. E ele faz essa pergunta todos os dias para você. O que você quer que eu te faça? Porque nós temos essa dádiva, né, esse livre-arbítrio de poder dizer para Deus o que eu quero. Né? As nossas escolhas, elas são relevantes perante Deus. E quando estamos em contato com Deus, quando temos, né, uma ligação, um relacionamento profundo com Deus, nós pedimos e nós somos atendidos. Às vezes, o que Deus tem para nós não é exatamente o que pedimos, mas se pedimos que Ele esteja no controle, Ele vai nos guiar para o que Ele quer. Mas Deus, vendo, né, que Ele poderia ter escolhido o que quisesse e pediu sabedoria, Deus deu então muito mais do que sabedoria. E você tem pedido sabedoria? Fiz algumas anotações aqui. Eclesiastes diz: há um tempo para todas as coisas, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em qual tempo você está vivendo? Eu fiz uma outra palavra, um outro vídeo aqui no YouTube que eu falei sobre estações. Às vezes estamos numa estação com, né, um posicionamento que não deveríamos. Peça a Deus sabedoria, né? Se você notou que você mudou de estação, se Deus te revelou, se você, né, mudou de país, de trabalho, ou está num novo relacionamento, qual é a sua nova posição? Peça a Deus sabedoria para que Ele ilumine a forma como você deve agir, as amizades que você deve ter, os relacionamentos que vêm dele, tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Às vezes o nosso plano, os nossos caminhos não saem exatamente como nós planejamos, porque nós não temos uma visão ampla de como Deus tem. Então, peça sabedoria a Deus e Ele vai te dizer, eu tenho certeza que Ele vai te dizer. E se Ele estiver em silêncio, aguarde, porque Deus, quando Ele fica em silêncio, tem um significado, ou porque não é o tempo ainda, ou porque Ele está vendo como você se comporta enquanto Ele está em silêncio com você. Peça a Deus sabedoria todos os dias. Peça a Deus sabedoria todos os dias, para você saber discernir qual o tempo de Deus para você. Quero trazer essa palavra para nós mulheres, como sempre, né? Eu vou tentar trazer alguma reflexão para nós como mulheres. E lá em Provérbios 31, vou falar bastante de Provérbios 31, capítulo 31, versículo 26 diz: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A mulher sábia de Provérbios 31, ela fala com sabedoria. A instrução está na sua língua, seja em casa, seja no trabalho, onde quer que estejamos, nós mulheres trazemos a harmonia onde passamos. E a sabedoria, ela tem que estar na nossa língua como instrução. E eu sei que isso não é fácil, por muito tempo, e eu também ainda não sou perfeita, mas por muito tempo eu tive dificuldade de trazer paz para o meu lar. Porque eu era muito questionadora, eu vim com a minha bagagem,
Eu vim com a minha mochilinha do passado, com todos os meus traumas, e em vez de trazer harmonia, eu trazia o contrário. Eu questionava muito, eu queria que a minha voz fosse ouvida. Mas desde que eu comecei a meditar nessa palavra muito tempo atrás, quando eu tive encontro realmente com Deus e percebi na minha vida como mulher, como mãe, como esposa que eu precisava melhorar. E eu comecei a ler eu comecei a ler Provérbios 31, que fala sobre essa mulher perfeita que, né, devemos todas ser. E eu comecei a meditar sobre isso. E eu comecei a pedir a Deus, porque não é uma coisa natural. Infelizmente, né, não é natural nós, seres humanos, sermos assim tão mansos, né, de coração. Eu sei que envolve muito também personalidade. Algumas pessoas são mais calmas, outras são mais agitadas. Eu, infelizmente, não sou tão calma, né, não nasci com isso. Talvez até frutos, né, frutos não bagagens, né, da minha mãe, do meu pai, que eu trouxe desde a gravidez. E a gente vê isso, né, quando temos uma gravidez mais calma, o filho tende a nascer mais calmo, se não tínhamos preocupações. Então tem tudo isso, né? Então eu sempre fui uma criança assim muito nervosa, pela minha infância, todos os problemas que eu enfrentei desde pequenininha, vendo minha mãe apanhando, não tendo, né, a referência, a presença do meu pai na minha vida. Então eu cresci assim muito nervosa, com muitos espinhos. Eu queria sempre, né, poder dar a minha opinião, porque quando eu era criança eu vi muitas vezes a minha mãe apanhando, e como eu era a menor de nós irmãs, eu não tinha voz. Eu sempre tinha que ver tudo aquilo e eu nunca pude me expressar. Então eu acho que eu cresci com aquilo dentro de mim, incubado dentro de mim, que eu não podia falar. Eu via as coisas acontecerem, as injustiças, e eu não podia fazer nada, porque eu era muito novinha. Então quando eu cresci, que eu tive o poder da voz, eu sempre queria que a minha voz fosse ouvida. E eu queria dar, né, a minha parcela de participação ali nos eventos, nos eventos da casa, de discussão com meu marido. Eu queria, né, ter o meu ponto. Então Deus foi trabalhando em mim, foi me esmagando, foi me amassando, foi me fazendo de novo. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você. Não estou ainda um vaso pronto, a gente está sendo sempre amassada. Mas eu vejo assim muita diferença de como eu era antes, da Kathleen de antes, da Kathleen de hoje. Eu perco a calma. Para mim, perder a calma é muito mais difícil hoje, eu posso dizer. A gente não é perfeita, né? Mas eu vejo que eu perco a calma, precisa muita coisa para me perder a calma dentro de casa. E isso é um fruto do Espírito, né? Mansidão. E é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus, sabedoria, saber discernir qual tempo que estamos vivendo, né? E ali em Provérbios 31 ele diz sobre isso. A mulher com sabedoria, ela tem a língua sábia. Ela fala na hora certa, coisas certas. E se achar que não tem que falar, não fala. Ela se cala, ela silencia. Então que possamos ser assim. E peça a Deus sabedoria, né, para ser esse tipo de mulher. Uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. O que fazemos com o que já temos? Porque nós mulheres, infelizmente é da nossa natureza, né? A gente tá sempre ali olhando, querendo uma coisinha a mais. Não tô falando só de moda, de roupa, não. Parece que a gente tá sempre, né? Aquele negócio, a grama do vizinho sempre tá mais verde. É de nós. A gente quer estar sempre um passo à frente, né? Acompanhar as tendências, mas estamos cuidando do que Deus já nos deu. Isso se aplica a todas as coisas, né? Às vezes estamos num relacionamento, mas estamos pensando já lá na frente, querendo já, não sei, pensamento acelerado, né? Pensando na frente, querendo ver o próximo passo. Não. Pare. Você tem que aproveitar o que Deus te deu agora, né? Temos família, nosso trabalho, nosso sustento. De repente você foi promovida, está num cargo, mas já está ali pensando na promoção, nem ainda usufruiu. Existe uma escada, existem
degraus, que nós precisamos entender que a vida ela é feita de degraus, a gente vai subindo e a gente tem que prestar atenção em cada degrau que a gente está. De repente você está num cargo, já está pensando ali para ser promovida, ou se mudou, mas já está pensando no próximo lugar que vai para morar, ou mudou de igreja e já está pensando em mudar de novo. Então assim, você é feliz com o que você tem? Você já agradeceu hoje pelo que você tem? Você já prestou atenção onde você está andando? Que território que você está agora? Onde Deus te colocou? Peça a Deus sabedoria para discernir essa época da vida que você está vivendo, essa estação. E o que acontece na nossa vida é único. Quando eu estava vivendo todo aquele pesadelo que foi a prisão do meu marido, eu li num livro que eu não consigo lembrar agora. Eu agradeço a Deus porque Deus colocou assim muitas histórias de heróis, não só da Bíblia, mas pessoas como eu, como você, que viveram, passaram por coisas tão difíceis, né? E por isso que eu creio que é tão importante o nosso testemunho. Porque eu ouvi tantas histórias de superação, de pessoas que passaram por situações muito mais difíceis que a minha e trouxeram ali, naquele momento que eu estava passando, trouxeram para mim um boost, né? Um empurrão, uma força de que a gente pode conseguir. Então, Deus colocou, eu creio que foi assim, cada livro, cada palestra que eu ouvi, cada mensagem, foram realmente assim, trazidas por Deus para cuidar de mim. E naquela época eu li um livro que eu não consigo lembrar agora qual foi, que ele disse que nós devemos aproveitar o que estamos vivendo. A cada momento, e não importa a situação, se você está vivendo uma situação difícil, você tem que viver aquilo. E aquilo me trouxe assim muita clareza naquele momento que eu estava vivendo, porque eu estava tentando ser uma mulher forte, né? Eu precisava ser forte para os meus filhos. Eu precisava ir trabalhar, continuar a minha vida profissional, que naquele momento ela estava dando assim, decolando. Eu não falei aqui ainda, mas durante esse tempo que eu vivi ali com meu marido preso, eu fui para Londres, eu gravei podcasts, eu gravei vídeos, recebi, né, juntamente com minha equipe na empresa que eu trabalho, recebemos prêmios de sustentabilidade. Então, assim, na minha carreira profissional, estava indo assim tudo muito... Estava assim a 100 milhas por hora. E enquanto eu gravava, né, eu fui para Londres em janeiro de 2024 para gravar esse podcast. E eu estava lá na frente das câmeras, eram 5, 6 câmeras. E um desafio muito grande, porque em inglês, né, outra língua. Claro que era um tópico que realmente eu sabia do que eu estava falando, porque é sobre, né, o que eu fazia, mas estar ali na frente, né, 5 câmeras, uma equipe profissional gravando em inglês, e eu passando por todo aquele momento que eu estava passando, que por dentro eu estava moída, e ninguém podia nem imaginar, depois que eu via as gravações, que ia para, né, as redes sociais, eu pensava assim, meu Deus, quem vê pensa que eu sou uma mulher tão feliz, né? Que eu tô vivendo um momento tão especial da minha vida, minha carreira decolando e eu aqui na minha vida pessoal, né, tudo desmoronando. E foi mais ou menos nessa época que eu li esse livro e esse autor ele dizia assim, né, que no momento da sua vida você tem que aproveitar. Mesmo que seja difícil, você tem que sofrer o que você tem que sofrer, porque ele não vai voltar mais. E naquele momento eu aceitei, assim, parece que eu desmontei, assim, eu soltei tudo que eu tava vivendo. E eu aceitei, foi naquela época que eu comecei a tomar remédios, porque eu não queria tomar remédio para depressão, eu não queria tomar remédio para dormir. Mas Deus falou muito forte comigo naquela época, ele disse, aceite o cuidado. Eu coloquei o ser humano, né, essa especialidade de cuidar da mente um do outro, de desenvolver remédios para cuidar enquanto você está aí debilitada. Esse processo eu não posso evitar na tua vida, mas eu vou cuidar de ti, aceita ajuda. Eu coloquei a sabedoria no ser humano para isso. Então eu abri meu coração e eu comecei a fazer tratamento com médico, comecei a tomar remédio de depressão durante o dia e tomava remédio para dormir à noite. E aqueles remédios eles me fizeram ter um pouco mais de paz no meu dia a dia, para mim levar com um pouco de leveza dentro do possível, né? Para mim poder pelo menos ir trabalhar, cuidar dos meus filhos com calma. Né, poder visitar o Jean, poder dar força para ele no telefone. Então eu aceitei
aquela estação que eu estava vivendo, e eu sofri tudo que eu tinha para sofrer, e eu chorava quando eu tinha que chorar. Muitas vezes no trabalho eu chorei, pessoas vieram conversar comigo, perguntar do Jean, infelizmente ainda, né? Eu digo infelizmente porque é muito mais difícil quando você trabalha no mesmo lugar. Eu não podia esconder, eu não podia fazer de conta que estava tudo bem, porque todo mundo conhecia. Então eu não tinha um momento da minha vida que eu poderia, posso dizer, querer esquecer, né, do que estava acontecendo na minha vida. Então eu vivi intensamente tudo aquilo que estava acontecendo. Então qual a estação que você está vivendo, mesmo que seja ruim, e eu uso a minha experiência, né, eu não estou dizendo que o que eu passei foi mais difícil do que você está passando, mas viva intensamente. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que tomar remédio para te ajudar, tome. Se você tiver que ver um psicólogo, veja. Fale com ele, abre o seu coração. Eu conheci essa psicóloga e ela me ajudou muito, muito, muito mesmo, né? Foi uma mulher assim, tenho certeza que Deus, né, colocou no meu caminho e me ajudou muito. Então tudo que eu passei, eu aceitei, eu vivi intensamente e sempre pedindo sabedoria, porque, né, eu conversava com Deus, eu não quero tomar remédio para depois ficar viciada, para quando ele voltar eu ter que, né, viver tomando remédio. Foi tão, assim, a prova de que Deus estava comigo e que foi realmente cuidado dele, porque quando o Jean retornou, nas 2 semanas seguintes que ele retornou, eu comecei a parar de tomar o antidepressivo e o remédio para dormir. Então eu comecei a tomar um dia sim, um dia não. Depois eu comecei a tomar metade, né, dos comprimidos, um dia sim, um dia não. E depois na 3ª semana eu tirei. E do momento que eu tirei, eu fiquei tudo bem. Eu dormi tranquilamente, dormi a noite inteira. Aquela ansiedade que eu sentia foi embora. Então assim, realmente, Deus cuidou de mim. Quando eu precisei, eu me abri, eu aceitei, eu vivi. E sempre, né, com relacionamento com Deus aprofundado, pedindo, né, para que aquilo fosse momentâneo, para que quando, né, tudo acabasse, realmente Ele me libertasse. Eu não queria ficar viciada em remédios. E Deus foi fiel. Ele disse: pode confiar, eu estou cuidando de ti. Então, dentro desse contexto, né, eu iniciei falando sobre qual estação você está vivendo e se você tem pedido para Deus te dar sabedoria nessa nova estação. E outra coisa é que você tem que pedir sabedoria para Deus sobre as coisas que Ele te deu, né, como falamos. Não fica pensando sempre na próxima, no que vai acontecer, né, o próximo ano, o próximo mês. Não. Tenha certeza de que nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo acontece no tempo de Deus. Não esteja ansiosa por coisa alguma. De repente a tua ansiedade, ela não vai... A maioria das vezes, quando estamos ansiosos, dá em nada, né? Quantas vezes? Pode, se você quiser, pode anotar no seu caderno aí. Coloca uma lista de ansiedades. E veja qual delas, qual tópico ali que vai realmente acontecer. Não vai. Então é coisa da nossa cabeça, porque somos mulheres, multitarefas, né? Queremos, né, dar conta de tudo. Não, para. Coloca tudo nas mãos de Deus. Peça sabedoria. O que você tem que focar? O que realmente você tem que pensar? Quais são as suas ações que você tem que tomar? Não guarde, não gaste o seu tempo com coisas que não é para você. E peça a Deus sabedoria para cuidar das coisas que Ele já te deu. Não fique pensando no que vai vir depois. E pare de reclamar. Muitas vezes reclamamos de coisas que nós mesmas pedimos a Deus, né? Hoje, de repente, você está na profissão que um dia lá atrás você pediu a Deus. E eu tô falando isso porque é uma experiência minha pessoal. Eu pedi a Deus muito que me abençoasse, que eu fizesse a minha faculdade. Eu fui a primeira da minha família que se formou. Então era um sonho, era um desejo do meu coração. Fui muito realizada profissionalmente, mas teve um momento da minha vida que eu comecei a reclamar. Reclamava do lugar que eu estava trabalhando, reclamava, né, por que eu estou fazendo isso, eu não estou mais feliz. E tá tudo certo. Teve um momento da minha vida que eu também comecei a reclamar, né? Como a minha experiência profissional, eu fui a única da minha família que se formou. E eu pedi muito a Deus, né? E eu fui muito realizada profissionalmente, mas chegou um ponto da minha vida que eu comecei a reclamar.
que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto do que eu estou fazendo. E Deus me fez ver isso. Kathleen, foi você que pediu. Eu só te dei o que você pediu. Você está na indústria hoje porque eu te coloquei aqui, porque você pediu. E muitas vezes a gente reclama, né, da bagunça dos filhos, mas nós pedimos para ser mães e é uma bênção ser mãe, né? Então às vezes a gente é mãe, tem lá uma máquina cheia de roupa para lavar, calçado, né, sujo, e você vai lá naquela, né, na lavanderia e reclama e porque não cuidou, porque isso, porque aquilo. Mas foram filhos que Deus nos deu. Olha que bênção, seu filho é saudável. Ele vai na lama, ele se suja, né? Que bênção ter um filho saudável. Quantas mães, né, gostariam hoje que tivessem os filhos vivos ainda ou saudáveis para correr? E você tem tudo isso, então não reclama. Não reclama das coisas que Deus te deu, principalmente as que você mesma pediu. Às vezes estamos infelizes no casamento com o marido que você escolheu. E às vezes é só questão de adaptação, mas às vezes não era plano de Deus também. Então não coloca a culpa em Deus em coisas que você escolheu sem estar na vontade dele. Presta atenção, né? E tome isso como ação. Eu escolhi, eu, né, resolvi fazer isso, então Deus, agora eu preciso da tua ajuda. Talvez eu escolhi erroneamente, foi, né, a minha vontade, mas me ajuda a me adaptar, me ajuda a aceitar, me ajuda a viver esse momento, essa estação da minha vida. Outra coisa que eu costumo dizer, você tem a coluna do milagre na sua planilha de Excel? Nós começamos a fazer isso aqui em casa. Nós temos, né, os nossos projetos, nós temos a nossa visão e a gente sempre deixa ali uma coluna para Deus agir. Se você não deixar essa coluninha ali para Deus agir, como que Ele vai fazer um milagre na sua vida? Isso é fé. Isso é pisar e depois Deus colocar o chão. E olha que é difícil isso. Mas a sabedoria, né? A sabedoria em relação aos seus projetos. Pedir a Deus que te dê sabedoria nos seus projetos, mas sempre deixar aquela coluna ali de fé e dizer assim, Deus, eu quero isso, mas eu sei que tu pode fazer isso. Então, esse tanto aqui é contigo. Deixa essa coluna de fé na sua planilha de Excel, para que Deus possa agir. E peça a Deus sabedoria para que você possa concluir esses projetos na sua vida, de trabalho, ou talvez na sua igreja com algum ministério, ou dentro de casa com seu marido, com seus filhos. Peça a Deus sabedoria e deixe essa coluna para que Deus haja, para que Ele faça milagres. Não seja preguiçosa. Ore, jejue. Às vezes a gente acha que ter um relacionamento com Deus é só ir na igreja nos domingos, nos sábados. Não, é todo dia. Eu te confesso que por muito tempo eu usei a desculpa de que a minha vida era muito corrida. De que eu tinha, né, eu moro em outro país, não tenho família perto, tenho os meus filhos, tenho meu trabalho, tenho as atividades extras das crianças, e eu tinha essa desculpa, eu não tenho tempo. Deixa de ser preguiçosa, acorda meia hora mais cedo. Eu normalmente acordava às 6h30 e eu passei a acordar às 6 da manhã. Então entre 6 da manhã e 6h30 eu faço meu devocional. Eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações, minhas anotações. Depois eu faço 10 minutos de respiração para acalmar toda a ansiedade, para trazer, né, paz para o meu corpo, para dentro de mim. E até normalmente nesses 10 minutos que eu faço de respiração, eu estou ali na mente também, né, continuando as minhas orações, a minha meditação. Então eu parei de ser preguiçosa, estou acordando um pouco mais cedo. Estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho que começar o meu dia bem. Eu tenho que, né? Mulher sábia edifica a casa. E foi essa sabedoria que Deus me deu. Acorda mais cedo. Se você não tem tempo, acorda mais cedo. Mas fala comigo antes de tudo. Pede a minha direção antes de tudo. Começa o teu dia comigo. E além disso, eu achei outro tempo do meu dia que eu posso estar conectada com Deus. Que eu amo fazer exercício. Eu sei que, né, isso daí é talvez seja um tema polêmico, umas gostam, outras não.
A verdade é que nós todas precisamos, né, fazer exercício, não só para o corpo, mas para a mente, para se olhar no espelho também e gostar do que vê, mas principalmente pela saúde. E eu sempre gostei, né, quem me conhece sabe, eu sempre gostei de fazer exercício, e eu sempre achei um tempo para fazer exercício. Eu não achava tempo para fazer o devocional, mas eu achava tempo para fazer exercício. Então, antes de tudo acontecer com o Jean, eu ia para academia, pelo menos 3, 4 vezes por semana, ainda fazia kickboxing. Então acabava que eu estava ali todo dia, 7 vezes por semana, eu fazia algum tipo de exercício. Se eu não ia para academia, se eu não fazia kickboxing, eu fazia corrida, alguma coisa. E depois que tudo aconteceu, a gente resolveu montar a nossa academia dentro da nossa garagem, né? Juntamos ali uns equipamentos que a gente tinha da época do Covid, compramos um pouco mais e montamos a nossa academia. Então agora, né, não tenho desculpa, mas nem preciso porque eu gosto, então eu vou pra academia todo dia, final da tarde, quando eu chego do trabalho. O Jean vai de manhã cedo e eu vou à tarde. E aquele momento, que é mais ou menos 1 hora, eu também uso para falar com Deus. Eu digo que a nossa academia, que é a nossa garagem, ela é o lugar que eu encontro Deus. Lá é um lugar que eu choro, que eu, né, medito na palavra de Deus, ou que eu leio um bom livro. Leio não, né, ouço, né? Enquanto eu tô fazendo academia, eu tô ali com meu fone de ouvido, levo meu celular. Então assim, não arranje desculpa. Você tem que criar tempo. Reveja sua rotina e peça a Deus sabedoria. Deus, na minha cabeça, eu não tenho tempo, me mostra. Deus me mostrou, acorda, né, meia hora mais cedo, começa o dia comigo. Ah, não tenho tempo tão depois durante o dia, não. No tempo que tu faz a tua academia, teus exercícios, tu vai falar comigo também. E acontecem tantas coisas, essas palavras normalmente que eu, né, tô trazendo agora aqui para vocês, são frutos do momento de 1 hora ali dentro da garagem. Deus está ali na minha garagem sempre, me esperando. E eu uso esse momento. Então peça a Deus sabedoria, rearranje o seu dia e deixa aquela coluninha ali para o milagre de Deus, para que Ele opere na sua vida. E para terminar, relembrando a palavra que nós lemos, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. E é aqui que eu quero encerrar com vocês. Quantos holocaustos você está oferecendo? Né? Como eu falei aqui, não seja preguiçosa, não arranja desculpa, não diz, ah, eu não tenho tempo. Não, tempo você faz. Prioridades. Quantos holocaustos você está entregando a Deus? Salomão entregou 1000. Pediu sabedoria e Deus deu muito mais. Se esforce, reveja sua rotina, né? Reveja suas prioridades. Comece seu dia sempre com Deus. E eu tenho certeza absoluta, que Ele vai te dar sabedoria se você pedir, entre outras coisas. E você vai conseguir encontrar um momento para falar com Ele, para entregar todas as suas ansiedades, para se soltar nele e rever tudo que você precisa rever na sua vida, planejar o seu dia, ser a harmonia que o seu lar precisa, ser a mãe, a esposa, a amiga, a filha que você precisa ser. Obrigada.